Matemática hoje está dizendo que nós podemos medir coisas, objetos com o nosso próprio corpo. Como assim? Isso mesmo, eu posso utilizar as mãos, os pés, o braço. Isso mesmo. Dá uma olhadinha na página 160 para você ver. Então eu posso usar várias formas então para medir. Olha só, eu tenho um livro aqui, eu posso medir com a mão, com a palma. Olha só. Então aqui eu tenho, ó, um palmo e um pouquinho, tá vendo? E aqui, ó, um palmo, isso mesmo. Então eu posso medir várias coisas. Olha o calendário da tia Keila. Posso medir também, ó, em palmo, dá um palmo direitinho da tia, tá? Então olha só, na atividade na página 161 diz assim, ó: Bernardo está medindo com seus pés a distância entre a parede até a sua cama. Aproximadamente, quantos pés você acha que vai dar? Observa aqui no desenho, olha só, e olha quantos pezinhos você acha que vai dar aqui até chegar na cama. Eu acho que é 8. Confere aí, por favor, é aproximadamente, tá bom? Na número 2 diz assim: Leonardo, Rafael e Miguel mediram o comprimento de uma piscina utilizando seus palmos e registraram as medidas obtidas em um quadro. Então, nós temos aqui o quadro com as medidas deles. Ó, Leonardo, 25 palmos, Rafael, 29 palmos, Miguel, 26 palmos, tá? Então, olha só, na letra A diz assim: quem registrou a maior medida? Olha lá, o Rafael, porque ele mediu 29 palmos. Na letra B diz assim: por que as medidas obtidas são diferentes? Por quê? Porque eles utilizaram o quê? Palmos. Olha só, a mão da tia Keila é maior do que a sua. Por isso vai dar diferença. Aonde o meu pode dar 3, o seu pode dar 5. Depende então do tamanho de cada mãozinha. Por isso dá diferença então na hora de medir utilizando o nosso próprio corpo, tá? Na letra C diz assim: qual deles possui o maior palmo? Qual? O Leonardo. Sabe por quê? Porque o dele deu menos palmo, então quer dizer que é maior, tá? Na página 162 está dizendo assim, ó, o centímetro e o milímetro. Olha só, dê uma olhadinha, o que esse marceneiro está fazendo? Ele está usando algum objeto, não tá? Por isso, para facilitar, porque se eu começar a medir só com palmos ou com os pés, vai dar diferença. Por isso inventaram, então, olha só, os centímetros e milímetros, porque aí dá uma medida exata. Eu posso usar a minha régua, que vai dar uma medida, você pode usar a sua, que vai dar a mesma medida, tá bom? Por isso utilizou então, criou-se então os centímetros e os milímetros, tá? Então vamos ver o que está acontecendo aqui? Olha só, ele está medindo alguma coisa, não está? Então vamos ver? No número 1 diz assim: na cena, o marceneiro está realizando medições na madeira. Qual é o instrumento de medida que ele está utilizando? Dê uma olhadinha no desenho. Ah, ele está utilizando uma régua. Pronto, uma régua. Número 2. Escreva o nome de outro instrumento de medida que pode ser utilizado pelo marceneiro. Deixa eu pensar. Olha só, ele pode usar a fita métrica, ele pode usar o metro articulado, ele pode usar uma trena. Olha só que legal, então a tia já deu 3 opções aí. Na número 3, já diz assim, ó, em sua opinião, então, opa, resposta pessoal. Seria adequado o marceneiro utilizar o palmo ao invés de uma régua? Acho que não, sabe por quê? Porque o palmo tem diferentes. Dependendo do tamanho da pessoa, o palmo é um. Igual o da tia Keila, olha o tamanho da tia, é grande. Mede depois o seu. Pega uma régua aí, ó,
e mede. Vamos lá, eu vou medir aqui o meu, deu... Olha, o meu deu 22 centímetros. Vê aí quando que dá o seu e depois conta pra tia Keila lá na nossa live, tá? Na página 163 e última de matemática, diz assim: utilizando uma régua, meça o comprimento da escova abaixo. Então, eu tenho uma escova, eu vou pegar então uma régua e eu vou colocar, ó, lembrando que eu tenho que começar lá no zero. Coloquei o zero no inicinho da régua e eu vou levar até... Opa, não vou medir porque eu quero que você meça, tudo bem? Então, olha só, aí pergunta, o comprimento dessa escova é de quantos centímetros? Eu já vi, mas eu quero que você mede aí. E a gente confere já já na nossa live, tá bom? Se deu o mesmo resultado que o da tia. E aí, continuando então na página 163, nas atividades, diz assim: o quadro apresenta os comprimentos em centímetros dos pés de Janaína e Mônica. Supondo que o passo de ambas equivale aproximadamente 5 vezes a medida do pé. Calcule a medida aproximada dos passos de Janaína e Mônica em centímetros e complete esse quadro. Então aqui, olha, já nos informou Janaína e Mônica que o pé em centímetro, 13 centímetros e o da Mônica 15 centímetros. Então ele quer saber quantos passos. O que eu tenho que fazer? Vou multiplicar, vou pegar o 13 vezes o 5 que ele falou lá, é 5 vezes a medida do pé. Então, 13 vezes 5, 65. Já descobri, 65, não é mesmo? E a Mônica, 15 vezes 3. 15 vezes 3 é 15. Isso mesmo, 15. E então você vai apenas colocar o resultado aí e vai responder a letra B. Como assim? Sim, observando então agora esse quadro, você vai dizer: se Janaína e Mônica medissem o comprimento de um mesmo quarteirão com os seus passos, qual delas registraria a maior medida? Essa eu deixo com você. Dá uma olhadinha no quadro que nós já encontramos, olha lá. 65 Janaína e 75 Mônica. Tudo bem? Até daqui a pouco.